Olá, meninos e meninas, muito bem-vindos a esse canal. Mais um dia da gente juntinhos. E hoje o vídeo tá muito especial, porque eu convidei a psicóloga Bianca pra gente bater um papo, sabe? Pra gente quebrar esse mito sobre essas doenças, sobre depressão, ansiedade, ataque de pânico e etc. E ela foi uma fofa, muito simpática, respondeu de maneira maravilhosa, super esclarecedora. E eu espero que isso possa ajudar você que tá passando por isso, você que tem pessoas ao seu redor que passam por isso, você que está estudando sobre isso. E é isso. Não saia dessa entrevista, assista até o fim, porque olha, vale muito a pena. Eu amei demais, assim, eu fiquei encantada mesmo. E é isso, gente, então bora pra entrevista. O Edu e a Tawane, eles perguntaram mais ou menos a mesma pergunta. A Tawane perguntou como controla uma crise de ansiedade e o Edu perguntou como posso evitar a ansiedade. São perguntas diferentes, embora pareçam a mesma, são situações diferentes. Vamos começar com como controlar a ansiedade. A gente precisa primeiro dizer que ansiedade é uma expressão, um mecanismo natural do nosso corpo. Todos nós temos ansiedade, porque a ansiedade ela funciona como um mecanismo de defesa. Se a gente for observar a história lá das pessoas da Idade da Pedra, eles não tinham um conhecimento, talvez, ou não tinham alguma estratégia para identificar se determinada coisa era perigosa ou não. Então, sei lá, iam caçar um urso. Eles sentiam uma reação fisiológica, um tremor, uma angústia, aí eles percebiam que talvez estivessem em perigo. Aí eles tomavam um pouco mais de cuidado. Então, a ansiedade, ela é importante para ela dosar o nosso comportamento. Imagina se pessoa nenhuma tivesse preocupação, se pessoa nenhuma tivesse ansiedade. A gente já tá fazendo coisas que talvez pudessem prejudicar a nossa saúde. Então a gente precisa dizer que a ansiedade ela é natural, mas o que difere uma ansiedade natural para uma doença é a intensidade e a frequência com que ela acontece. Como a gente pode fazer depois que a pessoa identifica que ela possivelmente tem uma ansiedade um pouco mais acentuada? Primeiro ela precisa conhecer a si mesma para ela perceber os sinais. E às vezes esses sinais são taquicardia, sudorese, dificuldade para dormir, uma sensação recorrente de ameaça, palpitações. Então a nossa primeira orientação é fazer com que essa pessoa distraia o pensamento dela, porque a ansiedade ela começa com um pensamento. Vai ter uma festa final de semana, mas e se eu não estiver tão bonita? E se não tiver muitas pessoas? E se eu não conseguir chegar? E se a minha amiga não for? E aí começa nesse monte de cis. E aí a gente começa a criar uma situação que provavelmente não pode acontecer, mas é suficiente para que a pessoa tenha medo. A ansiedade e o medo, eles caminham ali bem juntinhos. Então a pessoa ela precisa se distrair desse pensamento e fazer uma técnica de respiração. No YouTube tem várias, chama respiração diafragmática, que é onde a pessoa ela respira fundo, faz ali uma contagem de 5 segundos, solta por mais 5 segundos, respira fundo de novo. Ou a pessoa pode fazer como distração uma contagem regressiva do 100 ao 0. Ou ela pode fazer uma ligação, ou ela pode assistir um filme legendado. Porque essas coisas são bem específicas, porque a pessoa ela precisa se distrair daquele pensamento que a gente chama de pensamento quente. É o pensamento que mobiliza muitas emoções. Então essa é uma das formas de acalmar essa ansiedade. Outra possibilidade é a pessoa sair do ambiente onde ela está. De repente, se ela tá tendo uma crise de ansiedade no trabalho, vai até o lado de fora, até o pátio, o banheiro, alguma coisa assim, pra ficar distante desses estímulos. Como evitar a ansiedade é reconhecer os seus gatilhos e evitar esses gatilhos. Sei lá, se você sabe que um encontro amoroso te deixa ansioso, a gente vai evitar um encontro amoroso? Não, mas a gente vai evitar essa formalidade. Então a gente evita os gatilhos, assim a gente consegue evitar uma crise de ansiedade. Uma outra forma de evitar uma crise de ansiedade é se preparar, é saber o que você vai fazer e saber que aquilo está bom ou saber que aquilo é suficiente. É natural que as pessoas elas fiquem ansiosas para uma entrevista de emprego ou para uma apresentação de seminário, mas se você tem certeza do que você vai falar, se você conhece o produto ao qual você vai apresentar, automaticamente você vai diminuindo o medo e o
medo diminui a ansiedade. E a menina perguntou aqui um negócio que eu nunca ouvi falar. Síndrome da impostora, como identificar? Síndrome da impostora é uma síndrome de sabotagem. É quando você começa a se boicotar. Sei lá, você sabe pintar muito bem. E aí alguém fala, Jéssica, por que você não pinta pra vender? E aí você começa a colocar um monte de justificativas pra não fazer isso. A síndrome do impostor, ela muitas vezes está acompanhada de uma procrastinação, ela está acompanhada também de baixa autoestima, de insegurança. Então ela é um mecanismo que te protege, mas ao mesmo tempo que te protege de uma ameaça, ela também impede que você se desenvolva. Uma outra síndrome de impostor clássica é a dos regimes. Você tá lá numa dieta e aí numa quarta-feira qualquer você come um pedaço de pizza. No lugar de seguir o seu regime na quinta, você fala, não, segunda-feira eu volto. E aí fica quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, comendo coisas que não deveriam. Na segunda vai ser mais difícil de retornar. Aí você vai se pesar, vai ver que o peso não diminuiu. Aí você vai pensar, poxa, meu regime não tá dando certo. Mas lembra que lá na quarta-feira você furou o seu regime e não voltou? O problema não é furar, porque nós erramos, nós estamos suscetíveis a isso. O problema é não retornar pra onde você estava. Que as pessoas, tipo, já querem parar, né? Tipo, em vez de, não, vou começar. E tipo, dane-se, vou parar. E aqui, ó, tem uma pergunta. Indica algum exercício para o momento de ansiedade? Aí você indicou, né, que seria a respiração. Respiração. No YouTube tem uma playlist que chama Meditação Guiada. Pra quem não consegue controlar a respiração sozinho, tem no YouTube, tem no Spotify também. São áudios de profissionais de meditação, de profissionais de yoga ou alguma coisa nesse tipo, que eles vão te conduzindo a corrigir a sua respiração, a corrigir os seus pensamentos. E por que o exercício físico ajuda no tratamento da ansiedade e até depressão? O Ismael perguntou. O exercício físico, ele ajuda no controle da ansiedade e da depressão, porque quando a gente está em movimento, o nosso corpo ele libera a serotonina. E a serotonina é o hormônio do prazer, da felicidade, assim como a ocitocina, a dopamina e afins. Então, quanto mais movimento o seu corpo tiver, mais em alta esses hormônios estarão. Então, é muito difícil você ver uma pessoa lá fazendo corrida e chorando, por exemplo. Não dá tempo. É uma questão química mesmo. Então, é muito importante que o paciente deprimido ou o paciente ansioso, ele tenha uma ativação comportamental. E essa ativação, ela acontece mais rápido com o exercício físico, porque ele é frequente, mas pode ser uma outra tarefa, desde que ela se mantenha ativa. E o Samuca, ele perguntou assim, ó. Tive alguns surtos e interpretei como ataque de pânico, mas nunca soube se foi mesmo um ataque. Seria legal falar um pouco sobre esses sintomas de ataque de pânico. O ataque de pânico é uma variação da ansiedade. A pessoa que tem um ataque de pânico, muito provavelmente ela vem tendo pequenas crises de ansiedade aí ao longo da sua história. O ataque de pânico é uma versão super acentuada da ansiedade. Então, o que pode acontecer num ataque de pânico? Pode acontecer da pessoa desmaiar, pode acontecer da pessoa ter uma falta de ar muito intensa, pode acontecer da pessoa se sentir ameaçada o tempo inteiro. A diferença de uma ansiedade para uma crise de pânico é que a ansiedade, geralmente, ela tem um motivo. É um encontro, uma entrevista de emprego, uma conversa mais séria com alguém. O ataque de pânico, não. Ele vem quando você tá lá no meio de uma festa. E quando você vê, você já tá, em alguns casos, desmaiado. Então, essa é a diferença. Se a pessoa, ela tá em algum lugar, tá tudo tranquilo e ela não tá percebendo que ela tá se sentindo mal e o pico é muito alto, ele é muito rápido, provavelmente é uma crise de pânico. E os sintomas também. Um choro muito intenso, falta de ar, taquicardia e às vezes desmaio, às vezes diarreia, às vezes vômito. A Carol perguntou, como que lida com a expectativa que os outros têm de você pesa mais que a sua própria? Eu costumo dizer, Jéssica, que cada um é responsável por si. Sim. Se você tem uma expectativa, a responsabilidade não é minha. Cuidar da expectativa do outro é a mesma coisa de que você for ao mercado e carregar as compras de alguém. Sim. Não dá pra você carregar as suas e carregar as do outro. Ou você carrega as suas ou você carrega do outro. Eu prefiro carregar as minhas. Porque eu sei o que tem nas minhas. Eu sei o que eu aguento. Na do outro pode ter uma coisa super extraordinária que eu não vou aguentar, por exemplo. Então a gente precisa reconhecer limite.
O que esse outro tem de expectativa em mim? Eu posso cumprir? É confortável cumprir? Eu me sinto satisfeita cumprindo? Se sim, ok. Se não, não. Então você, tem que repensar e com certeza a nossa expectativa é muito melhor, né? Até porque os outros vão querer colocar expectativa na gente que, às vezes não faz sentido. Sim, exatamente. Precisa fazer sentido. Bianca, eu adorei. Eu só vou fazer a última pergunta, que é: para que serve o Setembro Amarelo e como que esse movimento é visto? O Setembro Amarelo é um movimento de conscientização anti-suicida. É justamente para desmistificar essa questão de que quem quer se mata e não avisa. É justamente para que as pessoas saibam que nós convivemos o tempo inteiro com potenciais suicidas. E para a gente identificar isso, a gente tem que estar próximo à pessoa, a gente tem que observar a mudança de comportamento dessa pessoa e estar sempre alerta. O movimento do Setembro Amarelo, ele também serve para que as pessoas elas possam dizer a respeito da sua dor numa ocasião propícia para isso, porque às vezes acontece da pessoa sentir vergonha, da pessoa se sentir sozinha, dela achar que só ela tá passando por aquele problema. E o Setembro Amarelo tá aí para dizer que não, que qualquer pessoa pode passar por uma depressão em qualquer idade e por qualquer razão, sendo ela uma razão aceita socialmente ou não. Razões aceitas socialmente são, por exemplo, se a sua mãe morre, a sociedade aceita que você fique de luto aí uns 2, 3, 4, 5 meses. Se o seu cachorro morre, a sociedade fala: adota outra. Sim, verdade. Então existem as coisas que são aceitas socialmente e não. E as pessoas, os pacientes, eles ficam apegados a essas situações também e acabam não se manifestando justamente por banalizar, por achar que é uma frescura ou preguiça ou qualquer outra coisa. Entendi. Então é meio que pra dar voz a essas pessoas, né? E trabalhar isso também o ano inteiro, porque eu tava vendo algumas coisas e algumas pessoas estavam falando assim, as pessoas só falam de depressão em Setembro Amarelo, e quando vai outubro, aí já é mimimi. E não, né? Justamente, pra dar voz. Não é pra, só pensar nisso em Setembro Amarelo. Assim como todas as outras campanhas, né? Cada uma acontece em um mês específico e durante todo esse mês tem essa dedicação. Mas a intenção é que não fique só naquele mês, que se estenda pelo resto da vida. Tendo uma data de celebração, vamos dizer assim, ou não. As pessoas se suicidam todos os dias. Exato. Bianca, eu adorei, eu amei. Você é muito simpática, você respondeu todas as perguntas. Obrigada. Muito obrigada, tá bom? Então tá bom, Jéssica. Obrigada pelo convite, obrigada pela confiança e a gente se vê. A gente se vê. Sucesso! Eu amei esse projeto. Nossa, eu vou pesquisar. Pesquise. A gente tem um vídeo no YouTube, o nome do canal é TQSP. Eu não sei o que significa siglas, mas tá nesse canal o nosso vídeo. E o ano passado, também no mês da consciência negra, um rapaz fez uma entrevista com a gente. E no vídeo a gente fala sobre o porquê do projeto, como que ele aconteceu e porquê dessa necessidade. É bem legal. Que legal. Muito obrigada, tenha um bom dia. Sucesso! É isso, vocês viram, gente, que maravilhosa. Eu amei demais, eu amei de verdade. Super esclareceu, abriu vários leques. A gente quebrou esse mito, entendeu que sim, que a depressão é uma doença, tem que ser tratada, que tem os seus sintomas. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido muito isso. Sigam a Bianca no Instagram, o link dela tá aqui embaixo. E também procurem mais esse projeto dela, que é um projeto incrível. Eu amei, eu não conhecia, eu achei apaixonante. E é isso, gente. Se vocês gostaram também, envie esse vídeo para quem vocês acham que precisa ouvir tudo isso, seja para entender, seja para estudar, seja para se orientar. Se você gostou, dá o seu like e se inscreva no canal também, tá bom? Muito obrigado. Amanhã a gente se encontra de novo, estamos juntinhos esse mês todo e eu espero que isso possa estar fazendo diferença na sua vida. Beijos, muito obrigada e até amanhã. Recebam o meu abraço daqui.